quem tem o hábito de trair também pode estar repetindo um padrão? Acho que para quem trai e para quem é traído deve ser uma coisa parecida. Sim, Né? sim, os dois. A traição, ela tem dois aspectos que eu queria falar. Um aspecto que eu chamo assim, que é uma triangulação básica, né, nas relações, é quando o pai e a mãe, eles têm questões mal resolvidas entre eles, e o filho está no meio, esse filho ele começa a não ter direito de amar o pai e a mãe como ele sempre amou. Então, uma criança pequenininha, ela ama o pai e a mãe por igual. Mais a mãe no começo, mas depois ela descobre o pai e tem uma fascinação. Só que os pais, como eles têm problemas, eles começam a, de alguma forma, colocar essa criança no meio, né? Seja diretamente falando, oh, seu pai não presta, sua mãe é uma louca, ou, né, tentando transformar esse filho num cúmplice e afastando o outro lado. Isso é a primeira traição, porque a criança, ela se sente mal. Todos nós, a gente gostaríamos de poder olhar para o pai e para a mãe e falar, eu amo os dois por igual, e eu estou aqui, eu sou somente o filho. Mas quando eu tenho que escolher um dos dois, já começa a me dar uma sensação de traição. Então, esse é um aspecto. Isso é muito comum. É muito mais comum do que a gente possa pensar. E um outro aspecto que a constelação ela traz muito forte é que, além das pessoas consanguíneas na família, as pessoas que se relacionaram com a nossa família fazem parte energeticamente do sistema familiar. Então, as pessoas que foram envolvidas emocionalmente com o nosso pai, com a nossa mãe, mesmo que não foram casamentos, mesmo que não, né, foi muito rápido, um namoro platônico quando tinha 12 anos de idade, mas que acabou de uma forma muito dolorosa, ela fica impregnada, né, no inconsciente da família e da pessoa que viveu isso, e é passado depois para outra geração. Então, a gente acaba, muitas vezes, se identificando com a ex-noiva do pai, com o primeiro namorado da mãe, ou, às vezes, um pai que teve muita relação afetiva, então a gente também começa a estar identificado com uma ou com outra relação afetiva do pai, né, e não se sente confiante, né, de ter uma relação única. Então, aí a repetição muitas vezes é claro, né, a pessoa que é traído demais ou que trai demais, olha para trás, seja o pai ou o avô, ou às vezes a mãe ou a avó, e vê excesso de relação. Muita relação com términos ruins, né? Porque o problema não é a coisa emocional, emocional não, moral, de falar tem muita relação, isso não importa. O que importa é que as pessoas elas são enganadas, elas são feridas, elas são esquecidas, elas são largadas, e isso vai trazendo traumas que ficam no sistema familiar. Traz raiva, traz mágoa, traz solidão, e aí as pessoas acabam atraindo também muitas relações, e muitas vezes repete isso, acaba ficando sozinho, acaba ficando raivoso. Né? Então, esses são esses dois aspectos que eu falo e vejo muito em constelação familiar, sobre traição. Entendi. E ela percebendo que ela está nesse padrão, ela pode procurar um constelador, no caso você, para estar auxiliando ela a limpar isso. Não importa se ela é a pessoa que trai ou que está sendo traída, é possível ela Sim. despertar isso nela e tirar, né? Sim, sim. É um jogo que a gente está, é um jogo muito prejudicial, esse jogo de muitas relações afetivas, ele traz dores e diversos tipos de problemas muito graves, né, no sistema familiar. E se a pessoa não sai, ela está fadada muitas vezes a não achar alguém para ficar junto. A pessoa falou aqui assim, mas no caso tem dois pais aqui agora, e a criança está passando por isso, o que fazer? No caso, os pais têm que adquirir maturidade, que isso está prejudicando o filho, né? Não tem como fazer tampar o sol com a peneira, né? Ou tem? Sim. Não, eu acho que a pessoa mais consciente da relação, seja o pai ou a mãe, precisa falar, olha, a gente precisa proteger nosso filho. Exato. Então, eu posso ter problema com a minha esposa e ela comigo. Agora, o filho, ele não precisa ser envolvido. Então, a gente resolve como adulto, ou tenta resolver, né, o problema de marido e mulher, e vai dar uma salvaguarda para o filho, falar, filho,
papai e mamãe estamos discutindo aqui, mas você é nosso filho, tá tudo certo, a gente continua amando, nós vamos cuidar de você. E aí a gente, quando traz esse tipo de informação para a criança, mesmo que seja um pouco ruim a situação, ela alivia. Mas quando não tem essa informação, ela quase que automaticamente ela também quer entrar no meio para tentar resolver, né? E aí vira um rolo, porque ela acaba absorvendo coisas que ela não tem condição de resolver. Sim. E Alex, e por exemplo, essa pessoa que está traindo, a pergunta aqui, então, essa pessoa sempre vai trair? Foi uma pergunta que foi feita. Se ela não procurar, se ela não procurar uma mudança, com certeza, pelo que você falou. Só que eu acho que o interessante disso é assim, que nessa pergunta ela mostra muito que, tipo, você não vai... Se você tá com uma pessoa, ela tá traindo, ela tem um padrão, se ela vai continuar repetindo, tipo assim, não vai ser você que vai curar ela, não é? Sim, sim. Na verdade, se a pessoa, o outro, a outra é quem trai, isso não vai ser o nosso problema. Aí eu tenho que ver qual é a minha parte que atraiu uma pessoa assim e que fica ocorrendo esse tipo de relação ruim. E aí, quando eu me libertar da minha parte, geralmente essa relação ou a pessoa muda totalmente ou a gente separa. Agora, se a pessoa vamos dizer, um compulsivo, uma compulsiva por relacionar ajuda em terapia, ela consegue mudar sim. Porque, no fundo, o excesso de relação é uma carência. Geralmente, se é um homem que busca muitas mulheres, ele está em busca da mãe. É uma forma que a gente olha na constelação. E se é uma mulher que busca muitos homens, ela está em busca do pai. Então, quando a gente vai olhar para isso, tem dor, tem trauma, tem perda, tem conflito, né, na relação de filho com pai, né, de filha com os pais. E aí, trabalhando isso, a pessoa começa a sair dessa energia exagerada, né, de busca de parceiros.